Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós vamos ver sobre as medidas de proteção de ambientes naturais brasileiros, legislações, unidades de conservação e também a atuação de grupos organizados. Vamos lá? Então, para começar, vamos entender um pouquinho do que seria essa proteção dos ambientes naturais brasileiros. Qual a necessidade disso, né? Primeiro, vale a gente destacar o bioma, né, que o Brasil é. Aliás, os vários biomas que a gente encontra no Brasil. Vale a gente trazer o destaque que o Brasil ele é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo. Ou seja, aqui no Brasil a gente encontra uma vasta quantidade de recursos naturais e biológicos e isso chama muita atenção. Nós temos aí uma grande quantidade também de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem aqui no Brasil. E isso vale tanto para espécies animais como espécies também de vegetais. E aí vale a gente trazer também que toda essa riqueza ainda é muito visada por grupos que querem fazer alguma exploração, muitas vezes de forma não sustentável e predatória. Ou seja, muitas vezes de uma forma que venha a retirar todos esses recursos do ambiente e cause somente danos. Não se preocupe de nenhuma forma com a recuperação dessa área, o que pode acabar gerando uma série de problemas. E vale a gente trazer também que essa exploração de qualquer forma, essa exploração predatória dos recursos naturais tem uma capacidade de destruição muito grande, o que pode causar consequências para toda a sociedade, porque pode levar até mesmo à migração de espécies silvestres para áreas urbanas, e isso pode causar um desequilíbrio muito grande. Então, são várias as situações negativas que a gente poderia citar em virtude dessa grande exploração predatória, em virtude dos seus riscos e dos seus impactos. E esses impactos, esses riscos, toda essa visão que acaba tendo, né, não é em um bioma específico, mas todos os biomas do Brasil, de certa forma, acabam chamando a atenção por causa de um recurso ou por causa de todos os recursos que podem ser encontrados naquela região. E aí, quem é que deve e como deve ser feita a proteção dos ambientes naturais brasileiros? Será que tem alguma imposição a respeito disso? Se a gente for verificar, na Constituição Federal Brasileira, a gente vai ver um artigo que chama bastante atenção, o artigo 225. O que esse artigo traz? Que todos têm direito ao meio ambiente. Só que esses todos terem direito, não é ter direito à exploração, mas ter também um cuidado em relação a esse ambiente. Então, todos têm aí direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, não é algo que a gente se preocupa só para quem ainda vai vir, mas uma preocupação para nós que estamos vivenciando esse cenário. É algo que é responsabilidade de quem vive no agora. E também vale a gente trazer que não cabe só ao poder público essa proteção. Às vezes o poder público não tem a capacidade de conseguir fiscalizar todas as áreas. Mas se você sabe que está acontecendo alguma forma de exploração e você tem como conter, você vai, né, também fazer a sua atuação. Porque, como eu já falei, é um meio público. Se é público, é responsabilidade de todos nós termos o devido cuidado e ter esse pensamento de preservação. E aí vale a gente trazer que a proteção ambiental no Brasil ela é feita aí por 4 eixos. Que eixos são esses? Nós temos o eixo de atividade legislativa, os órgãos ambientais, também a forte atuação das organizações não governamentais, que são as ONGs, que são grupos extremamente organizados, e nós também temos a grande atuação das unidades de conservação. Então, esses 4 eixos devem ser levados em consideração, porque todos eles vão ajudar na proteção ambiental que ocorre aqui no Brasil. E aí, o que a gente traz de importante, de ênfase aí
sobre a atividade legislativa. Seria o seguinte, que o Estado brasileiro, através do Poder Legislativo, né, ele conseguiu elaborar aí alguns meios para ajudar nessa proteção. E o que seria isso? Seria a criação de leis para fortalecer a proteção dessas diferentes áreas, tá? A respeito dessas leis, quem que a gente poderia citar? Seria aí o Código Florestal Brasileiro, tem também a Lei de Crimes Ambientais, juntamente com a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, juntamente com a Lei da Fauna. Então, a gente tem vários parâmetros aí jurídicos que ajudam a impor limites, né, de como que essas áreas podem ser exploradas, como que elas podem ser, né, cada vez mais vislumbradas e como que elas podem ser também visitadas e tudo mais. Não pode ser de qualquer forma. E aí quem vai atuar sobre são todas essas leis que eu já falei para vocês. Só que vale a gente trazer que só a criação dessas leis não é o suficiente. É preciso que haja o cumprimento dessas leis também, porque muitas vezes algumas pessoas acabam tentando, né, fingir que não conhecem dessas leis e acabam aí fazendo explorações predatórias, que só causam danos, como a gente já mencionou. E aí os órgãos ambientais, eles vão tentar fazer esse papel, né, de regulamentação das leis, vão tentar fazer o cumprimento das leis. E aí, para fazer essa proteção de toda a biodiversidade brasileira, tem órgãos bem específicos para regulamentar, fiscalizar e aplicar as sanções para aqueles que descumprirem todas essas legislações ambientais. E aí, quem é que a gente pode citar que vai estar fazendo esse papel? Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, tem também o Sistema Nacional do Meio Ambiente, juntamente com o IBAMA e o ICMBio, tá? Todos eles articulados vão ajudar nessa proteção. E se de alguma forma eles acabam sendo impedidos de executar o seu trabalho, consequentemente o ambiente vai acabar sendo cada vez mais explorado. Então é necessário também que eles tenham um asseguramento para que seu trabalho possa ser realizado. E aí, dentro das organizações não governamentais, que são as ONGs, vale a gente trazer que é um trabalho muito importante e que eles buscam, né, também fazer esse papel de apoio nessa questão da proteção, do que tem que estar sendo feito nessas regiões, né? Eles tentam aí, essas ONGs, né, negociar com políticos e também fazer toda uma pressão, né, para que as leis possam de fato ser seguidas. Nós temos várias ONGs ambientais no Brasil, e aí a gente trouxe somente alguns exemplos para vocês, incluindo uma ONG que tem uma forte atuação aqui no Acre. No caso, as que a gente mais pode citar aí, né, não são as mais importantes, claro, porque a gente tem muito mais no Brasil, mas nós podemos citar a forte atuação da SOS Mata Atlântica, a WWF Brasil, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é o IPE, tem também o Instituto Socioambiental, que é o ISA, tem o IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e a SOS Amazônia, que tem uma forte atuação e que é de origem aqui do nosso estado. E vale a gente trazer também que nós temos classificações, né? Nós temos as unidades de conservação, que são as UCs, que nada mais são do que áreas naturais que foram criadas e protegidas pelo poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. E vale a gente trazer que no Acre, 47% do território do Acre, ele é composto aí por áreas protegidas, ou seja, 47% do território do Acre, ele diz respeito a unidades de conservação. E essas unidades de conservação, elas seguem uma classificação, que vão ser quais? Nós temos as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. E aí as de proteção integral, elas são bem mais restritas, são mais para cunhos de pesquisa e conservação mesmo. Muitas vezes não podem nem ser visitadas. Já as de uso sustentável, elas podem ser feitas visitas, atividades educativas e até mesmo pode ser feito um uso sustentável de seus recursos. No caso, né,
das de uso sustentável, algumas pessoas podem até morar no entorno dessas regiões. Dentro das unidades de conservação e de proteção integral, quem que a gente pode citar, né? Que são essas que têm a função de conservar o ambiente natural, permitindo o uso indireto dos seus recursos. Nesse caso, a gente pode citar aí a estação ecológica, reservas biológicas, os parques nacionais, monumentos naturais e também os refúgios de vida silvestre. Já nas unidades de conservação de uso sustentável, que vão unir a ação humana para conservar os recursos, né, permitindo a exploração, mas desde que haja toda uma proteção, desde que haja uma garantia de que eles não sejam explorados e onde pode ser feito moradas, nós temos aí as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e também a reserva particular do patrimônio natural. A gente vai ver brevemente aí sobre o funcionamento dessas unidades, né? Como é que elas funcionam no fim das contas. E aí, primeiramente, nós temos as APAs. As APAs, a gente encontra ela até mesmo lá no reservatório do Fernando de Noronha, né? O arquipélago do Fernando de Noronha. É uma área de proteção ambiental, tá? É uma área que faz parte das unidades de conservação de uso sustentável, que é para proteger a biodiversidade, mas que pode ter a ocupação humana desde que não seja de forma exploratória, ou seja, de uma forma sustentável. Já as RPPN, que são as reservas particulares do patrimônio natural, vão ser áreas de conservação criadas em uma área rural ou urbana privada, ou seja, o proprietário que manifestou o desejo, né, de que aquela área fosse uma reserva de patrimônio natural. Nessas situações, são permitidas visitações turísticas, pesquisas científicas e até mesmo, né, atividades recreativas e educacionais, mas desde que estejam em comum acordo com os proprietários. Nós temos também os refúgios de vida silvestre, que são unidades de conservação de proteção integral. Nesse caso, né, são ambientes que vão ajudar muitas vezes, né, a preservar a diversidade de uma determinada espécie, porque vai servir como uma área para que haja reprodução, o abrigo e a alimentação, às vezes em determinadas épocas, para muitas espécies. Nós temos também áreas de preservação, no caso das áreas de preservação, são áreas específicas, onde há proteção para que uma possível alteração ambiental não acabe prejudicando, trazendo impactos para a fauna e também para a flora local. E aí, para a gente fechar agora, nós vamos fazer aí um breve exercício a respeito de tudo isso que a gente conversou. E aí nós temos o seguinte: as chamadas unidades de conservação são fundamentais para a proteção da fauna e flora no Brasil e para o desenvolvimento sustentável do país. Sobre essa afirmação, é incorreto afirmar que, letra A, nas unidades de conservação não é permitido nenhum tipo de exploração dos recursos naturais, nem mesmo turismo. Letra B, o objetivo principal das UCs é a proteção da fauna e flora. No entanto, ao impedir a destruição desses elementos, também protege a geologia e o relevo de ações de degradação do ambiente. Letra C, há exemplos de comunidades ribeirinhas na Amazônia que sobrevivem dentro de uma UC, utilizando de forma equilibrada os recursos naturais e ainda recebendo visitantes para práticas de ecoturismo. E letra D, o estado do Acre possui grande parte do seu território protegido por UCs, o que contribui para que atualmente o estado mantenha um bom nível de preservação ambiental de suas florestas. E aí, com base em tudo que a gente conversou aqui, qual que vocês acham que é a alternativa mais adequada para essa questão? Lembre-se que é a alternativa incorreta. Nesse caso, gente, vai ser a letra A. Nas unidades de conservação não é permitido nenhum tipo de exploração dos recursos naturais, nem mesmo turismo. Lembre-se que depende de qual tipo nós estamos nos referindo.
Algumas, de fato, não pode ser feita visitação, mas algumas unidades são permitidas sim. A gente tem que ver, né, como é que é feito todo esse processo e ver também, né, que há alguns limites. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!